Bom dia, mundo. Bem-vindo para mais uma versão de Novas Perspectivas. Meu nome é Kieran McManus, sou um homem branco, cabelo branco, usando óculos, camisa azul e branco. Estou no escritório de São Paulo. Hoje, atrás de mim tem um vidro com um desenho. E aí, nossas perspectivas hoje vai ser sobre o fechamento do ano, os temas contábeis, fiscais, regulatórios. Aí depois de muitos anos viajando pelo Brasil, a gente resolveu fazer os treinamentos online que dá acesso imediato para todo mundo, que espero que vocês gostem da experiência. Para quem está juntando conosco pela primeira vez, algumas dicas: a sessão será gravada, será enviada para você. O mais importante, quem fizer mais perguntas ao longo do evento vai receber o chocolate em casa. Então, a gente gosta de receber pergunta, pode mandar suas perguntas, e aí no final vai ser anunciado quem foi o participante que fez mais perguntas, e aí que essa pessoa que vai receber o chocolate. Pode nos acompanhar nas redes sociais, e aí para quem está nos acompanhando, tem uma aba onde você já pode entrar para baixar os slides, tem uma aba onde você já pode acessar as publicações. Tem algumas publicações também que vai ter dentro dos slides, na apresentação da Jéssica, ter alguns links para outras publicações. Então, é legal você baixar os slides para ter acesso a todas as publicações. É altamente recomendável utilizar Google Chrome. Esse treinamento é registrado para fins de pontuação no CRC, no CANAI, e aí vale para treinamento profissional para várias finalidades. E aí quem participa para 1h30 das 2 horas recebe certificado automaticamente para comprovar a participação. Em termos estamos no 9º ano de Novas Perspectivas. Aqui tem um link para o site, onde você pode entrar, ver os eventos, e tem o link do evento do dia no site. Então, a dica aqui seria pegar esse link e colocar na sua agenda, tudo quarta-feira às 9 horas, para você entrar direto nos eventos. E uma dica, já começa a fazer sua pontuação logo no início do ano, para não ficar correndo atrás de pontos no final do ano. E aqui tem o link para nossa playlist no YouTube. Tem mais que 500, até tem mais que 500 horas de treinamentos na nossa playlist, para quem quiser acessar. Tudo que nós fazemos é aberto e gratuito, então nossos eventos são abertos, gratuitos, então quem quiser pode mandar o link para quem quiser para acessar. Aqui no link, para quem quiser receber os convites e se inscrever para nossa lista de convites, tem aqui os últimos eventos e as gravações dos últimos eventos que nós fizemos. Sempre recebemos pedidos dos links dos últimos eventos. Semana que vem vamos falar sobre escola e implementação de sistemas e soluções digitais. Então, tem uma equipe que vai falar sobre a inovação e atualização digital. Aí, com isso, vou pedir para nossos panelistas hoje se apresentam. Então, Bia, você quer se apresentar? Claro, oi. Bom dia a todos. Meu nome é Beatriz, eu sou sócia na parte de techs aqui do PwC. Sou uma pessoa branca, cabelos claros, estou vestindo uma blusinha vermelha, e no fundo aqui da minha casa tem uns quadros em preto e branco. E participando aqui não é pela primeira vez, mas muito feliz de poder trazer novos temas aqui, mais uma vez, novas perspectivas. Legal, muito obrigado, Beatriz. Jéssica, você quer se apresentar? Obrigada, Kieran. Bom dia, pessoal. Sou a Jéssica Vinck, sou diretora aqui na PwC, nas áreas de Capital Markets e também na área técnica. Sou uma mulher branca, com cabelo tingido de loiro. Hoje eu estou usando uma camisa verde. Atrás de mim tem uma parede cinza com um quadro que é bem importante para mim, que é a minha certificação
do CPA, né, do contador nos Estados Unidos. É um prazer estar aqui com vocês, espero que a gente possa contribuir aí nesses assuntos de fechamento. Um ótimo treinamento a todos. Obrigada, Kiran, pelo convite. Isso, legal. E aí, até para quem tiver interesse sobre o processo de se tornar de um CPA, qualificação norte-americana, nos avisa que a gente dá umas dicas de como fazer. E, Dante, você quer falar? Sim, obrigado, Kiran, bom dia. Obrigado pelo convite, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês, iniciando o ano, né, com novidades. Eu sou sócio na área de tax, sou um dos responsáveis pela reforma tributária aqui, pela PwC, e hoje nós vamos conversar um pouquinho no que afeta, né, o que a reforma, enfim, vai afetar não só a vida das empresas, mas a nossa vida, né, diretamente aí de cada um de nós. Sou um homem branco, olhos claros, cabelos castanhos claros, estou com uma blusa branca e estou aqui no escritório da PwC no B32. Obrigado, bom dia e vamos para essa jornada. Legal, muito obrigado, Dante. E aí, só falando das publicações, então, nós temos a primeira publicação da reforma tributária, abordagem holística. A segunda aqui, um estudo da PwC revela que as organizações estão se preparando para a reforma tributária de consumo. Temos o terceiro debate sobre reforma tributária aprovado. Tem o quarto aqui, a reforma de tributação sobre a renda, ou seja, tributação sobre dividendos pela Lei 15.270, que aconteceu no final do ano. Temos também a nova legislação adicional do contribuição social, ou seja, a adoção parcial do Pillar 2. A sexta publicação é um debate PwC sobre o Pillar 2. Aí tem a análise do ciclo, do cálculo de preço de transferência, ou seja, um motor para calcular o preço de transferência. E aí tem as publicações técnicas sobre os temas temas contábeis, ou seja, tem a norma sobre apresentação das demonstrações financeiras atual, tem a nova norma que entra no ano que vem, de apresentação das demonstrações financeiras, tem a norma de tributo sobre lucro, aí tem as normas sobre relatório de sustentabilidade, que para a maioria vai ser aplicável para o ano de 2026, que é o ano base, CBPS 01 e 02. Aí tem as normas de auditoria que são aplicáveis, ou seja, a consideração das leis e regulamentações, o segundo, identificação e avaliação de riscos, distorção relevante, e também tem a norma de seguração utilizada para os relatórios ESG. Aí tem a nova publicação do IASB sobre as divulgações de incertezas trazidas para os temas climáticos. Temos aí tem também o Exposure Draft sobre a mitigação de risco na contabilização, que impacta as normas sobre divulgações de riscos. Aí tem a publicação sobre os lembretes do fechamento 2025. Aí tem também aquela última foi para fins do FIS, lembretes para FIS. Para fins do ambiente norte-americano, temos a publicação da PwC Estados Unidos sobre os temas de fechamento para o US GAAP dentro do ambiente norte-americano. Aí tem 14, navegador contábil sobre incertezas relacionadas com o clima. Temos a publicação do Eurásia sobre os maiores riscos do Brasil previsto para 2026. Aí tem 16, que é a 2026, a pesquisa do Global Digital Trust Insight. E com isso vamos para a nossa tradicional pesquisa de opinião. Então, a gente agradece você entrando para receber a nossa pesquisa de aquecimento, para saber quais são os pontos que a gente deveria focar aqui.
Então, então, com essa nova publicação sobre as divulgações de temas climáticos nas demonstrações financeiras, como que a sua empresa está avaliando isso? A opção A, detalhamento do plano de transição climática nas demonstrações financeiras. B, análise dos efeitos financeiros relacionados à transição climática. C, avaliação do impacto nas regulamentações ambientais. D, identificação dos riscos ligados à transição climática, influência do plano da vida útil dos ativos mobilizados. C, consequências do plano nos estoques. G, efeitos do plano sobre recuperação de ativos permanentes. Não sei responder. Então, aqui é o impacto nas demonstrações financeiras sobre o plano de transição climática e a tema climática, vinculado com essa nova publicação do IASB sobre temas, a reflexão dos temas climáticos nas demonstrações financeiras. Então, o que está ganhando aqui é análise dos efeitos financeiros relacionados à transição climática, avaliação do impacto das novas regulamentações ambientais, que nós temos, inclusive, nova lei sobre emissões no Brasil, a identificação dos riscos ligados à transição climática. Então, acho que esses são os três que têm maior volume de votos. Os outros têm votos também, como o detalhamento do plano de transição e também no influência do plano de vida útil dos bens. O que tem menos votos talvez seja a consequência nos estoques. Mas muito obrigado para todos que entraram para voltar. Vamos para a segunda pergunta. Então, vocês devem estar recebendo agora a segunda pergunta. Quais fatores influenciaram o desempenho da sua empresa no último trimestre? Então, ou seja, quais itens da lista têm impacto nas demonstrações financeiras? Opção A, elevação das taxas de juros, B, tarifas comerciais com os Estados Unidos, C, crescimento do produto interno bruto, D, nível de desemprego ou emprego, E, alterações na regulamentação setorial, F, reforma tributária sobre consumo, G, incidência de imposto de renda sobre dividendos e H, não sei responder. Então, quais foram os impactos aqui nos últimos tempos para a sua empresa? E obrigado para todos que estão voltando. Agora tem um volume razoável de votos e o vencedor desta pesquisa é a elevação das taxas de juros. Junto com reforma tributária sobre consumo e incidência de imposto de renda sobre dividendos. Os outros itens têm poucos votos aqui. Tipo, os três grandes destaques são a alta taxa de juros no Brasil, a reforma tributária e a incidência de imposto de renda sobre dividendos. São os três grandes destaques aqui. Acho que você deve estar recebendo o resultado, mas esses três têm muito mais votos do que os demais. Então, vamos para a próxima item. Então, vamos para a pesquisa número 3. Quais são as medidas que sua empresa está tomando para implantar um novo padrão do relatório ESG? Então, como coloquei para as empresas listadas, para muitos grandes bancos e outras empresas, o ano base 2026. Então, a pergunta aqui é como está se preparando para esse novo relatório obrigatório de ESG. E a opção A, estabelecemos a governança para o novo relatório. B, já temos cronograma definido e as responsabilidades atribuídas. Se o contador responsável, pelo nome do CFC, tem que ter contador responsável, foi designado. D, decidimos qual será o formato e conteúdo do relatório. Escolhemos a fonte mais adequada para coletar as informações necessárias. F, pretendemos elaborar o relatório completo referente ao ano 2025. Aliás, a gente viu das empresas listadas, acho que somente
8 das empresas listadas, dos centenas de empresas listadas que vão publicar o relatório 2025. G foram definidos controles para garantir a confiabilidade das informações. H, o relatório 2025 contará com uma seguração razoável e não tem essa informação. O que está liderando aqui são... Na realidade, o que está liderando é a opção I, que é não tenho essa informação. Mas depois disso vem a opção A, estabelecemos governança para o novo relatório e B, já temos o cronograma definido e responsabilidades atribuídos. Então, mas os outros itens têm poucos votos, então é interessante que ainda essa é uma área em evolução nas empresas. Vamos para... vocês devem ter recebido a resposta da última, então vamos para pesquisa número 4. Quais itens fiscais são de maior relevância para sua análise? Ou seja, o destinal de contribuição social, a gente falou que era o pilar 2. P, preços de transferência. C, recuperação de ICMS na reforma tributária. D, faturamento em janeiro de 2026 em razão da reforma tributária. E, outros impactos da reforma tributária sobre consumo. F, regulamentações aplicáveis aos exportadores brasileiros. G, tributação de dividendos pelo imposto de renda. E H, não tenho opinião formada. Então, o que tem maior relevância para a nossa votação aqui, que tem, na realidade, tem votos, tem uns 4 aqui liderando, que seria a tributação de dividendos pelo imposto de renda, o faturamento em janeiro de 2026 para a razão da reforma tributária, os outros impactos da reforma tributária, acho que esses 3 estão liderando, ou seja, a reforma tributária de consumo e também na imposto de renda sobre dividendos. Aí depois vem os outros itens, tipo a recuperação do ICMS na reforma tributária, os preços de transferência e o adicional de contribuição social. Aí vocês devem estar recebendo os resultados. Com isso, vamos para a pesquisa número 5. A sua empresa está preparada para as novas regras de reforma tributária que vão entrar em vigor em janeiro de 2026. A opção A, estamos participando do projeto piloto. B, nossos sistemas já estão devidamente preparados. C, embora nossos sistemas ainda não estejam prontos, estamos confiantes na aplicação no prazo. D, nossos sistemas não estão prontos e ainda não temos confiança quanto à adequação. E temos um plano de contingência, caso os sistemas não encontrem dificuldades. F, estamos tomando providências para garantir que nossos fornecedores estejam adequados. O G, estamos implementando medidas para segurar a preparação dos nossos clientes e não se responder. Vamos esperar um minuto para mais votos, para ter um volume maior de votos. Então, agora, o que está liderando é nossos sistemas já estão devidamente preparados. Então, que bom que essa aqui está liderando. E aí tem seguido, por embora os sistemas não estejam prontos, estamos confiantes na adequação do tempo e também estamos participando do projeto piloto. Esses são os itens que têm maior volume, mas ainda tem alguns votos aqui de nossos sistemas não estão preparados e que tem planos de contingência. Muito obrigado para todo mundo que entrou para voltar nossa pesquisa de aquecimento, para nos ajudar a entender quais itens que a gente deveria focar na nossa discussão, e com isso eu vou passar a palavra para Jéssica. Jéssica, está com você. Obrigada, Kira. Então, vamos lá, pessoal. A gente agora vai falar um pouco sobre os principais assuntos aqui relacionados tanto a aspectos contábeis quanto regulatórios, ali muito mais focado nas questões de sustentabilidade,
também um pouco sobre assuntos bem mais específicos ali quando a gente pensa no contexto de FPIs. Então, primeiro a gente vai falar dos principais assuntos contábeis, que são aqueles assuntos que a gente tanto pega daquela publicação que o Kiran comentou, né, que a gente tem uma publicação de Year-End Reminders, lembretes para o final do ano, porque a PwC sempre traz esses lembretes, como a gente também faz uma tropicalização desses lembretes para a gente poder trazer aqui os principais aspectos aqui para a nossa realidade no Brasil também. Depois a gente fala de novas normas contábeis, tanto as que já entraram em vigor, agora em janeiro de 25 é boa, né? Agora em janeiro de 26, e aquelas que ainda vão entrar em vigor a partir de 2027. Sem dúvida nenhuma, o principal que a gente vai falar aqui é do FRS 18, aí a gente entra no aspecto específico de sustentabilidade, para falar um pouco o que está acontecendo agora no ISSB, os materiais, como o Kiran comentou, né, quais são as empresas que já anunciaram publicamente que vão adotar o relatório de sustentabilidade seguindo o padrão ISSB, as que já adotaram, e aí no final a gente fala sobre esses assuntos bem mais específicos para as FPIs mesmo. Então, entrando aqui no nosso primeiro assunto, né, não funcionou, peraí, acho que eu tenho que, pronto, só eu dar um next aqui que ele... Isso mesmo. Peraí, foi. Aqui agora os principais assuntos, né? Esse slide não é novo, né? Acho que quem participa aqui sempre já viu eu falando sobre esses assuntos no Q3. Então, assim, a gente não tem uma grande mudança quando a gente pensa em o que a gente vem discutindo ao longo do ano e o que a gente precisa se preocupar nesse momento. Mas, querendo ou não, né? Estamos em janeiro, com certeza todo mundo que está aqui conectado está ali envolvido ou faz parte do processo, né, de preparação da demonstração financeira. Então, a gente não pode deixar de trazer esses assuntos para lembrar que todos esses assuntos são relevantes e precisam ser considerados, né, quando a gente está falando aqui desse processo de preparação das demonstrações financeiras para o final do ano de 2025. Então, começando aqui na questão de riscos geopolíticos, claro que quando a gente pensa uma empresa local que não tem interação com outros países, esse risco ele fica menos aguçado porque a gente não tem guerras, a gente não tem questões de sanções dentro do Brasil. Mas quando a gente está falando de uma companhia que ela tem relações, né, transações, tem compras, tenho vendas, ou tem uma subsidiária em algum local que está enfrentando ali uma realidade que tem uns riscos geopolíticos mais expressivos, né? A gente precisa considerar esses pontos para trazer adequadamente, em primeiro lugar, né, transparência para esses riscos. Quando a gente pensa no IAS 1, o IAS 1 fala que a companhia tem que trazer ali para a demonstração financeira informações relevantes para que o usuário entenda o que está acontecendo com a companhia. Então, a companhia precisa trazer a transparência em relação a esses temas. Além de transparência de divulgação, pode ser que tenha alguma questão realmente de mensuração até, porque vamos supor, né? Eu estava vendendo para um país que agora tem algum tipo de sanção, ou tem algum problema para fazer a entrega, então minha receita está diminuindo. Então, a gente tem tanto ali uma questão de eu ter um faturamento menor, quanto eu preciso revisar toda a minha parte de fluxo de caixa, como eu estou estimando ali meu teste de impairment, o valor, como que eu tenho, se eu tenho alguma questão relacionada a riscos geopolíticos que, além de divulgação, requerem algum tipo de reconhecimento, né? Então, é um assunto bem amplo, né, que a gente tem que, primeiro step, avaliar quais são as minhas interações ao redor do mundo e se essas interações tanto de receita, né, vendendo, quanto comprando de fornecedores ou subsidiárias, se existe algum risco aí que tem que ser divulgado ou até mesmo reconhecido. Quando a gente fala de tarifas, esse foi um assunto bastante discutido ao longo do ano, né? E ainda tem muita incerteza, né? Porque o Trump muda de ideia e traz uma coisa nova e muda uma coisa que já tinha sido decidida. Então, aqui nas tarifas, mais uma vez, né? Bem relacionado com o que eu já falei. As companhias precisam avaliar se tem algum impacto, se o ambiente que ela está inserida, as localidades, né? Se tem algum impacto e se tem, isso precisa estar divulgado. Por outro lado, a gente tem a questão da complexidade e da incerteza. Então, caso a companhia
tenha possíveis impactos, mas tem muita incerteza, porque realmente, né, fica mudando, enfim, isso também tem que ser divulgado. Então, a gente tem que pensar aqui nesse aspecto das tarifas para trazer também, mais uma vez, aí, uma transparência em relação ao tema. Taxa de juros, sem dúvida nenhuma, esse é um assunto que tem um impacto grande aqui no Brasil, né? A gente está com uma taxa de juros extremamente elevada. E quando a gente pensa em taxa de juros, pessoal, não é só para quem tem empréstimo. Ah, então captação está mais cara. É isso? Não, não é só isso, né? A gente tem que lembrar que a taxa de juros ela impacta de uma forma extremamente pervasiva na demonstração financeira. Porque quando a gente pensa, eu tenho um teste de impairment, eu tenho um fluxo de caixa descontado, como que eu vou descontar? Tem uma taxa ali que a gente tem que calcular, e com certeza a taxa de juros do país que a companhia está inserida vai impactar nisso. Eu tenho ali um cálculo de fair value, pode ter algum impacto também. Então, é um impacto que é bastante pervasivo e que a companhia precisa estar atenta, ter certeza que as suas modelagens, né, tanto para cálculo de valor justo, cálculo de impairment, estão considerando esse cenário que a gente está atualmente de ter uma taxa de juros tão alta, né? E aí, impairment, sem dúvida nenhuma, é um assunto que também sempre é muito relevante, né, no fechamento do ano. Algumas companhias, elas acabam fazendo testes de impairment em outubro, novembro, para evitar esse momento agora, né, do fechamento, mas outras acabam deixando agora para o fechamento. Então, aqui alguns pontos relevantes, né? Quando a gente pensa em teste de impairment, a gente precisa considerar tudo que vem acontecendo na companhia, se teve alguma mudança significativa nas assumptions, por exemplo, como eu estava comentando aqui, nessas questões de risco geopolítico, tarifa, taxa de juros, taxa de inflação, a gente precisa considerar tudo isso e avaliar se tudo isso está sendo também divulgado como requerido pela norma. Então, além de tomar muito cuidado ali com efetivamente o cálculo do impairment, eu também recomendo que as companhias façam uma análise de disclosure mesmo, de divulgação. A divulgação na demonstração financeira está adequada, as principais assumptions, principais incertezas, sensibilidade está sendo divulgada? Teve alguma mudança muito significativa quando a gente olha o último teste de impairment e o teste de impairment agora? Isso está claro? O que aconteceu? Eu tive uma reversão de impairment, está claro como que eu cheguei nessa conclusão que em um ano eu tinha impairment, no outro eu tenho uma reversão. Então, aqui, para impairment, além de, com certeza, sugerir ali uma revisão adequada do cálculo em si, eu também trago esse desafio aí de fazer uma análise do que está sendo divulgado em relação a esse tema tão importante e que os usuários sempre têm ali pontos a discutir, dúvidas em relação ao que está divulgado. Então, acho que vale a pena também fazer essa avaliação de divulgação para teste de impairment. Se eu poderia complementar, Jéssica, essa aqui é um tema muito cuidado para aquelas empresas onde o cálculo de impairment está chegando perto, que está mostrando que o valor recuperável está chegando perto do saldo contábil. Muitas vezes, quando a taxa de juros está baixa e tem uma margem muito grande de segurança, que o valor recuperável é bem maior que o saldo contábil, muitas vezes a pessoa não presta muita atenção no cálculo de impairment. Com uma alta taxa de juros, hoje nós estamos vendo que muito mais empresas estão numa situação delicada em termos dos cálculos de impairment. E isso é um tema que gera muito estresse na apagada das luzes. Então, na medida que conseguem antecipar as discussões dos temas sobre impairment, vale a pena, porque a gente tem visto muitas vezes de surpresas aparecendo na hora que olha os cálculos, quando o cálculo está mais perto do saldo contábil, isso começa a prestar mais atenção no cálculo e tem uma série de normas que como deveria ser feito este cálculo. Então, cuidado com isso, com este cálculo. Muitas vezes é feito uma vez por ano, está feito no fechamento e às vezes as pessoas que estão fazendo são diferentes, acabam utilizando outras metodologias, então muito cuidado com este cálculo.
Obrigado. Kiran, super válido os seus comentários. Agora, pensando em impactos relacionados a techs, né? Claro que a gente tem aí a Bia e o Dante, que são excelentes, então com certeza a gente vai aprender muito com eles. Acho que a mensagem que eu quero passar aqui não é passar o conceito, né, desses assuntos. Eu trouxe 3 principais aqui, mas acho que uma mensagem, antes de falar exatamente dos 3 que estão aqui no slide, é lembrar que se a gente tem discussões de techs, com certeza tem impacto contábil. Talvez seja um impacto de divulgação na demonstração financeira, talvez seja impacto de efetivamente mudar ali alguma questão até do meu fluxo de caixa, por exemplo, eu estou usando uma alíquota de IR, agora a gente tem toda a questão da reforma, precisa usar uma alíquota diferente. Então, quando a gente fala de assuntos relacionados a techs, é muito importante que a companhia tenha ali estabelecido um grupo de pessoas multidisciplinar mesmo, né, que tem ali alguém da área contábil, da área de controles internos, da área de controladoria, para poder também entender quais são os impactos relacionados a techs, como que isso vai ser refletido dentro dos controles internos, dentro da demonstração financeira e até mesmo ali em casos de efetiva mensuração, que com certeza aí a gente vai ter assuntos de mensuração também. Então, aqui os 3 principais assuntos, né, que a gente vem falando, sem dúvida nenhuma, a reforma tributária, né, Pilar 2 e agora também a novidade da tributação de lucros e dividendos. Então, esses são alguns dos assuntos, essa lista, obviamente, não é exaustiva, né, tem vários outros assuntos aqui, acho que a Bia vai falar de alguns deles também, o Dante. Então, mais uma vez, né, o lembrete aqui é avaliar o que está sendo discutido no ambiente de techs e como que isso tem que ser refletido na demonstração financeira, nos controles internos e, claro, caso aplicável, na contabilidade mesmo. Próximo assunto, conectividade entre relatórios, demonstração financeira, né, e relatórios de sustentabilidade. Esse é um assunto super relevante que os próprios standard settings, né, quem prepara as normas contábeis, que é o IASB, quem prepara as normas de sustentabilidade, que é o ISSB, esses 2 órgãos, eles já têm diversas publicações em relação a esse tema, é um assunto de extrema relevância, e aqui, pessoal, acho que alguns pontos principais, né? A gente não está falando que tudo que está no relatório de sustentabilidade tem que entrar na demonstração financeira. Não é isso. Acho que a mensagem aqui é entender o que está no relatório de sustentabilidade, que tem impacto contábil, isso sim precisa estar na demonstração financeira e, sem dúvida nenhuma, precisa estar de forma consistente. Então, por exemplo, né, a companhia coloca no relatório de sustentabilidade que vai descontinuar um produto específico, uma operação por questões de clima. Quando eu olho a demonstração financeira, eu preciso ver essa mesma divulgação, esse mesmo ponto na demonstração financeira. Então, essa é a questão da conectividade, da coerência, né, entre os 2 relatórios. Eu estou fazendo um fluxo de caixa para fins de relatório de rentabilidade e outro para fins de demonstração financeira. As premissas precisam ser a mesma, porque a companhia é a mesma. Então, acho que aqui o grande ponto é a companhia ter essa mentalidade, mais uma vez, até bem relacionado com o que a gente falou de techs, grupo multidisciplinar, pessoas da contabilidade envolvidas no processo do relatório de sustentabilidade, para que tenha essa conectividade e a divulgação esteja adequada. Novas normas eu não vou entrar aqui no detalhe, porque a gente vai falar aqui nos próximos slides. E economias hiperinflacionárias é um assunto que é mais específico, né? Então, aqui se aplica para aquelas entidades que realmente têm alguma subsidiária que esteja em um país onde a economia foi considerada hiperinflacionária. E aqui acho que os 2 países mais comuns que eu vejo em clientes, né, Venezuela e Argentina, continuam considerados como economias hiperinflacionárias, então isso continua dentro do escopo ali do IAS 29. Agora falando um pouco sobre reforma tributária, né? Acho que aqui, mais uma vez, a intenção não é entrar no conceito mesmo, né? Todos os possíveis impactos, é muito mais trazer aqui o lembrete de que na demonstração financeira de 2025, a companhia já precisa fazer ali
a consideração em relação aos assuntos relacionados à reforma tributária. A gente tem diversos pontos aqui nesse slide, que eu já passei no detalhe em outras oportunidades, outras pessoas também já discutiram esses pontos, então, para fim de a gente conseguir focar aqui, aproveitar melhor o tempo, eu não vou entrar em detalhe a detalhe, mas alguns pontos bem relevantes, né? Acho que o primeiro de todos, a gente precisa ter uma nota explicativa que traga ali o impacto esperado, quais são as premissas e os riscos relacionados. Então, avaliem a demonstração financeira. Não está falando nada de reforma tributária? Deveria falar, porque é muito difícil uma companhia conseguir falar que não espero nenhum impacto. Como não espera nenhum impacto? A gente está mudando ali, né? Então, precisa ter essa sensibilidade de avaliar quais são os possíveis impactos ali. Impactos em fluxos de caixa, né? Outro assunto também, né? Como eu já falei ali, dando exemplo de teste de impairment ou outros fluxos de caixa descontados que estejam sendo feitos, a gente tem uma alíquota ali prevista, essa alíquota vai mudar. Outro assunto, realização dos créditos tributários, né? Então, ali, o que a reforma tributária está mudando em relação ao que eu tenho lá de ativos, principalmente no longo prazo? Então, a gente tem que tomar cuidado também com esses assuntos e avaliar ali o que precisa ser divulgado ou até mesmo reconhecido. A gente compartilha, se eu não me engano, acho que já vai no pacote, né, Kira, esse pedido de análise que a gente tem da reforma tributária. Isso, vamos mandar. E aí é um documento que é interessante porque traz ali alguns desafios que a companhia precisa considerar ali quando a gente está falando desse assunto tão relevante, né? Então, acho que aqui mais uma vez, né? A gente não daria tempo para falar. Eu também acho que a gente já discutiu bastante, com certeza vamos discutir mais, mas acho que o grande ponto aqui é lembrar de colocar esse assunto dentro de uma nota explicativa, né? De ter esse assunto de forma transparente na demonstração financeira e, no paralelo, fazer toda a avaliação do que vai mudar no sistema, de que vai mudar na contabilidade. Então, agora vamos falar um pouco de novas normas contábeis. Vamos começar falando a boa notícia, né? Quando a gente pensa na demonstração financeira, eu falei que a gente precisa divulgar quais são as normas que entraram em vigor no ano e quais são as normas que entrarão em vigor. Então, normalmente a companhia faz uma nota e faz um item A e o item B. No item A, normas que entraram em vigor, só tem uma norma, na verdade um amendment a uma norma contábil, que é o IS 21, e essa alteração no IS 21, ela também é bem específica. Eu diria que não são todas as companhias que vão ter impacto, sem dúvida nenhuma. E quem vai ter impacto, né? Quem já deveria saber que teve impacto e adotou isso em 2025? Companhias que ou têm relacionamento, né? Faz vendas ou compras, tem transações em uma moeda onde não é possível determinar ali a taxa de conversão, ou até quem tem ali uma subsidiária também nesse cenário, né? Estou num país onde a taxa do câmbio a gente não consegue determinar com base em dados reais de mercado ali. Então, essas companhias que teriam impacto, e aí a norma ela traz aí essa clarificação, né, dentro do IS 21 de como que a companhia tem que determinar ali a taxa para ser utilizada. Como o Kiran comentou, né, que em cada uma dessas caixinhas cinzas tem um documento da PwC que é disponível, é só vocês entrarem, clicarem nesse link, vai abrir uma página no Viewpoint. Caso não apareça, às vezes precisa fazer cadastro, mas é gratuito. Então, super vale a pena. Conforme eu vou falando aqui dos assuntos, levantou uma bandeira amarela ali, acho que esse assunto se aplica, deveria ter olhado, entra nesse link, vai ter mais detalhes sobre esses temas, que aí vocês podem também aí fazer uma avaliação se realmente tem impacto, não tem impacto, o que eu faço a partir dessa definição, né? Pensando agora em 2026, ou seja, entraria naquela parte B ali da demonstração financeira de normas que ainda não entraram em vigor, que entrarão em vigor a partir do ano seguinte. A gente tem duas alterações aqui no FRS 9 e no FRS 7. A primeira é mais relacionada à classificação e mensuração de instrumentos financeiros. Tem alguns assuntos, então acho que
vale a pena as companhias entrarem nesse link, ver quais são esses assuntos e avaliar se teve impacto, se teve, ou na verdade, né, se vai ter impacto em 2026. E a segunda alteração, ela é mais específica, né? Ela só se aplica para aquelas entidades que têm contratos que fazem referência à eletricidade dependente da natureza. E aqui a discussão é bem específica, porque para as companhias que têm esse tipo de contrato, né, tem uma possibilidade no FRS 9 de a companhia concluir que ela não precisa considerar isso como um derivativo, se isso for considerado como para uso próprio. Então, ela só compra para usar mesmo ou só para vender. Se for considerado uso próprio, isso não fica como um derivativo. Mas como depende da natureza, varia muito, o que a gente via na prática é que estava bem difícil as companhias chegarem nessa conclusão. Então, teve essa alteração no FRS 9 e no FRS 7 para ajudar as companhias a fazerem essa avaliação e até mesmo chegarem nessa conclusão. Mas isso não quer dizer que 100% vai chegar na conclusão que pode aplicar ali a exceção do uso próprio, né, do on-use. Para quem não pode aplicar, também teve clarificação ali em relação a hedging, para quando você conclui que realmente tem que contabilizar isso como um derivativo. Então, mais uma vez, né, quem ouviu isso e falou, eu tenho um contrato de energia que depende de natureza, aqui tem o link que entra mais no detalhe também dessa alteração. Agora, pensando em 2027, como eu antecipei, né, sem dúvida nenhuma, IFRS 18, acho que é a principal alteração que a gente tem aqui. Quando eu penso em IFRS 18, eu tenho discutido bastante com as companhias, a gente tem que lembrar que não dá de forma alguma para esperar 2027 para começar a discutir essa norma. Essa norma não é uma norma que a gente pode falar, é só divulgação, tá lá, é divulgação de demonstração financeira, vai ser só mudar o Word. Não vai ser isso, pessoal. Para chegar nas alterações, para chegar nas novas classificações, a companhia precisa fazer um trabalho anterior de avaliação de conta contábil, de plano de contas, de sistemas, de como que isso vai impactar a sua parte de controles internos. Eu digo que o FRS 18, ele muda como a companhia se comunica com o mercado. Então, assim, muda completamente a sua DRE, pode mudar a sua DFC, tem nova nota explicativa para a medida de desempenho da administração. Então, assim, são muitos assuntos e cada vez que eu vou discutindo com as companhias, a gente vai identificando mais assuntos, mais dificuldades, mais complexidades. Depende muito também de em qual setor a companhia está enquadrada. Então, tem alguns setores mais regulados que a gente tem umas discussões bem específicas. Então, assim, acho que o recado aqui, número 1, para a DF de 2025, não tem como a companhia falar que existem novas normas que entrarão em vigor e que ela não espera impacto. Eu já vi isso e eu sempre levanto esse ponto. Não tem como na DF de 25 falar que não é esperado impacto. Vai mudar a DF. Então, primeiro ponto, na DF de 2025, vocês já precisam considerar o IFRS 18 e fazer o disclosure de qual que é o impacto esperado, no mínimo que é esperado algum impacto e que a companhia está fazendo ali sua análise para poder chegar em quais serão esses impactos. Então, primeiro ponto. Segundo ponto, acabou esse fechamento, pessoal, vamos falar de IFRS 18, ou dentro de casa, ou trazendo ali um consultor, mas é extremamente relevante que IFRS 18, se não está já ali no plano de discussão, já está tudo um plano de implementação, façam isso acabando o fechamento, não dá para esperar. IFRS 19 é mais específico, só aplicável ali realmente, primeiro, né, nem é requerido, é uma norma que a companhia pode decidir aplicar ou não, se ela estiver dentro do escopo, então é muito mais tranquilo e aqui o objetivo principal é diminuir mesmo as divulgações para aquelas subsidiárias que não têm responsabilidade pública. E a S21 teve um amendment também em relação à tradução para uma moeda de apresentação que seja de economia hiperinflacionária. E aqui também tem os amendments para incluir exemplos ilustrativos dentro dessas normas, que a gente vai até falar sobre isso no próximo slide. Acho que eu já falei sobre isso antes, né? Acho que a grande novidade aqui
é que o IASB ele já tinha publicado em julho esse documento com alguns exemplos, né, de como que deveriam ser os disclosures, as divulgações relacionadas à incerteza nas demonstrações financeiras, usando exemplos relacionados ao clima. E agora, em novembro, teve a publicação do documento final. A diferença entre aquele de julho, que era o Near Final, né, e esse de novembro é o Basis for Conclusion, mas os exemplos são os mesmos. Esses exemplos, eles foram preparados considerando assuntos relacionados ao clima, mas não é limitado só para assuntos relacionados ao clima. A companhia pode ler esses exemplos e usar também para avaliar como divulgar outras incertezas em relação à demonstração financeira. E aí a gente colocou aqui também o link, né, para a publicação tanto da PwC Global, tanto da PwC Brasil, e alguns pontos importantes, né? Acho que o primeiro, esses exemplos, eles não trazem novos requisitos de divulgação. Na verdade, eles são baseados em requisitos que já existem, mas ali o IASB fez agora esses exemplos. Então, quando a gente fala desses exemplos, eles não vão ser um amendment que entre em vigor em tal data. Na verdade, já existem os requerimentos, é só um exemplo, então a expectativa do IASB é que as entidades já considerem esses exemplos dentro da demonstração financeira de 2025. E quando eu estiver aplicando isso, caso eu identifique ali algum risco que eu deveria alguma incerteza que eu deveria estar divulgando, eu não preciso considerar que o período anterior tinha um erro. Então, isso também ali ajuda as companhias nessa parte da divulgação. Aqui tem o conteúdo dos exemplos, são 6 exemplos, cada um focado em uma norma contábil. E, mais uma vez, né, a companhia não está divulgando nada em relação ao assunto de clima, vale super a pena ler, é uma ótima base para a companhia avaliar como divulgar essas incertezas relacionadas ao clima. Então, acho que é uma leitura que vale super a pena. Atualizações de sustentabilidade, vou passar rápido aqui para eu não tomar o tempo do Dante e da Bia. Primeiro ponto, projetos do ISSB. A gente tinha 2 projetos de pesquisa de capital humano e biodiversidade. Biodiversidade agora não é mais um projeto de pesquisa. Em dezembro ele já foi mudado, agora ele já está em standard setting, ou seja, já está definido que biodiversidade vai ter ali novos requerimentos. Capital humano, se eu não me engano, em março, que vai ser definido o próximo passo, né, desse projeto, mas com certeza a gente vai ver aí novidades em relação a esses temas. Também tem outros 2 projetos de aprimoramento de padrões do SASB e amendments no FRS 2, no Industry Based Guidance. Esses 2, eles andam completamente em conjunto. E em dezembro a gente também teve a finalização do projeto que tinha para a mudança do FRS 2 em relação a gases do efeito estufa. Materiais educacionais, a gente sempre traz aqui esses links do ISSB, da FRS Foundation, vale a pena para quem está querendo aprender sobre o tema. Materiais PwC, a gente também sempre traz aqui esses links, né? A gente tem ali o modelo de como que o relatório de sustentabilidade deve ser preparado, né? Usando a nossa empresa fictícia. A gente tem um guidance super extenso que trata tanto dos assuntos do ISSB quanto dos assuntos da norma europeia e também dos Estados Unidos. E outras publicações aqui, a gente trouxe primeiro, né, as 2 entidades que a gente já está conhecida, já está publicado, que já publicaram o relatório ISSB em 2025, com database 2024, e como o Kiran comentou, as entidades que anunciaram publicamente aí que vão implementar em 2026, né? E então, acho que fica aqui para quem quiser acompanhar, para quando for publicado, poder acompanhar como que está sendo essa divulgação por essas companhias. E aqui, para a gente terminar, para passar para a Bia e para o Dante, atualizações para FIs, como eu disse, né, mais específico, só se aplica para aquelas entidades que realmente estão sujeitas a regras ali da SEC, porque tem ações cotadas em bolsas nos Estados Unidos. O primeiro assunto, muito relacionado com o que a gente falou de conectividade entre DF e relatório de sustentabilidade, aqui a gente traz a conectividade do Form 20F também, né? Quais são as principais áreas ali do Form 20F que podem ser impactadas ali por assuntos ESG. O segundo assunto, com certeza, acho que é um dos assuntos mais relevantes que algumas companhias devem estar acompanhando de perto,
que é a questão de que a SEC está reavaliando a definição de FPI. E se essa definição for alterada, realmente restringindo ali quem pode usar esse conceito de concluir que é uma FPI, a gente vai ter um impacto significativo para essas entidades que não atendam mais a definição, porque elas vão começar a ser classificadas como domestic filers e vão ter que aplicar ali o US GAAP. Então, assim, conversem com o legal counsel, quem é FPI, para ter certeza, tô num país que é altamente regulado, já tenho capital aberto aqui no Brasil, mais tranquilo. Não tenho capital aberto no Brasil, não estou sujeita a nenhum regulador, aí a gente já começa a ter ali algumas discussões, então vale a pena falar com um advogado, né, que trata de assuntos SEC. Outro assunto também que o presidente da SEC, ele fez um comentário ali, ficou público, em relação às FPIs utilizarem o IFRS. Então, ali teve uma discussão ali de se haveria necessidade de mudar isso e trazer o US GAAP. Mais uma vez, caso isso aconteça, teria um impacto bem significativo para as companhias FPIs que aplicam IFRS, porque, obviamente, o US GAAP tem semelhanças, mas tem diferenças significativas, além de a companhia precisar criar ali uma DF do zero com 3 anos para o US GAAP, não é uma atividade fácil, né? Outro assunto também que foi publicamente discutido é que a SEC estava reavaliando, né, a necessidade de apresentação de informações interinas. Esse eu acho difícil ir para frente, mas para companhias que têm capital aberto no Brasil, continua sendo necessário fazer, então talvez aqui tenha menos impacto caso chegue nesse cenário. E o último, né, a gente já falou bastante, é a questão dos impactos da reforma tributária, né, que a gente também tem que considerar ali na parte de risk factors do 20F e outras áreas que o 20F também tem que estar trazendo aí esses assuntos relacionados à reforma. Acho que é isso, eu sei que é bastante conteúdo. Isso eu queria colocar aqui para as FPIs, essa aqui é um sumário super executivo dos tópicos que a gente achava mais relevantes, mas nós temos muito mais detalhes, estamos à disposição se alguém quiser uma apresentação específica para as mudanças que estão acontecendo, o impacto para FPI específicos para as empresas brasileiras, porque está tendo bastante discussões dentro desse ambiente norte-americano. Isso aí. Obrigada, Kira. E agora eu devolvo para você, Bia e Dante. Ótima entrevista aí para vocês. Vou estar aqui acompanhando de perto. Legal. Muito obrigado. Acho que Beatriz, está com você agora. Comigo. Obrigada, Jéssica. Obrigada, Kira. Bom, vamos lá, né? Vamos ao mundo do TEDx. Já mencionei aqui algumas vezes para todos aqui que o tópico, né, a área fiscal das empresas, a área tributária, ela, principalmente nesses últimos anos, ela vem passando por uma transformação mesmo. Constantemente a gente vem assistindo mudanças relevantes para os contribuintes, o que exige uma adaptação constante. Então, é aquilo que o Kira sempre fala, qual que é a recomendação? Puxa vida, acho que você se acostumar com essa realidade que a gente vive, né, de que é uma constante mudança e de rápida adaptação, para a gente sempre entender quais são as novidades, o que eu preciso fazer, quais novidades o que eu preciso fazer. Por quê, né? Porque, voltando assim, um tempinho atrás, a grande alteração para os contribuintes que estão sujeitos ao transfer pricing foi, então agora estou sujeito à OCDE, né, as regras da OCDE. Exigiu uma mudança brusca para o contribuinte da forma como se calculava os preços de transferência para a forma como hoje o Brasil está enquadrado. A mesma coisa a gente pode falar sobre o Pilar 2. A gente não tinha a figura do Pilar 2, hoje temos a figura do Pilar 2. Com certeza, o grande protagonista hoje de preocupação das empresas é a reforma tributária que está acontecendo. O Dante vai passar por isso, que eu acho que é o grande protagonista também para esse tema aqui hoje. Mas ano passado a gente ainda passou por, em novembro, né, quase que acabando o ano, a questão dos dividendos, que a gente discutiu sobre distribuir dividendos dentro da isenção, que seria fazer as coisas dentro de 2025, existe ali a previsão de uma prorrogação para janeiro de 26, mas é uma decisão judicial. Enfim, então isso acaba acarretando
uma quantidade de temas que o time tributário e as empresas precisam parar para analisar e tomar decisões, porque todas essas mudanças geram preocupações e exigem tomadas de decisões. Outro exemplo que aconteceu no ano passado foi o IOF, né, que o IOF, por ser via decreto, teve um aumento, depois redução, depois um aumento de novo, então tudo num espaço curto de tempo, que fica uma incerteza, fica a necessidade de adaptação, a necessidade de estratégia, e tudo isso impacta muito as empresas. Como a gente já passou por muitos desses temas nas últimas apresentações, a gente trouxe aqui o que mudou ali no finalzinho de dezembro de 25, que acho que é importante trazer, que foi a conversão do PLP 128 na Lei Complementar 224 de 2025, onde a gente está falando aqui sobre a redução dos benefícios fiscais. Isso tudo para federais, para impostos federais, né? Então, aqui, de forma muito, muito sucinta, eu queria colocar os principais pontos trazidos por essa lei complementar. E, claro, deixar o tema reforma tributária todo com o Dante mesmo, que é a pessoa, o representante nosso aqui sobre esse tema, mas não deixar de passar por isso aqui, porque pode impactar muitas empresas e, de novo, vai exigir aqui que a gente se debruce sobre o tema, avalie o impacto e tome decisões, né? Então, aqui a primeira delas é pagamento de JCP. O que a gente sempre falou, inclusive falou na última apresentação, nas nossas perspectivas, quando a gente falava, vamos combinar JCP com dividendos, porque o JCP e os dividendos até 2025 não sofriam nenhuma tributação de retenção na fonte, né? Ou melhor, desculpa, o JCP sim, mas o dividendos não, mas o JCP com alíquota de 15%. Então, agora, a partir de 2026, então, houve um incremento nessa alíquota de 15% para 17,5%. Então, é importante sempre quando a gente for pensar em calcular JCP, porque eu tenho uma dedução fiscal versus o aproveitamento, eventualmente, desse crédito para quem eu estou mandando JCP, é importante fazer essa conta, porque quando a gente comparava 15% de IR-FOL, de carga tributária, e 34% de dedução, há benefício. Esse benefício ele só foi reduzido, então tem que sempre avaliar se pagamento de JCP, pagamento de distribuição de dividendos, combinados, isolados, qual que é a melhor forma da gente seguir. Mas esse é um ponto aqui que eu queria trazer, o aumento da alíquota do JCP. Bom, quais são os tributos que vão ser impactados pela lei complementar? Então, aqui os da União, né? Então, eu estou falando do PIS/COFINS importação, o IRCS, Imposto de Importação, o IPI e a contribuição previdenciária do empregador, tá bom? É claro, a gente vai falar depois, eu vou citar alguns casos que não se aplica, tá bom? Da redução do benefício. Bom, vamos lá. Os principais aqui, né? Os principais incentivos e benefícios que vão ser potencialmente aqui impactados. Então, aqui quando a gente fala todos aqueles gastos da lei orçamentária anual de 2026, aqui a gente lista 3, né? Reporto, Lei do Bem, SUDA-SUDENE, né? Então, existem algumas exceções, claro, mas é importante avaliar quais são os impactos para a sua empresa em relação, se você tem principalmente esses benefícios. Outra grande mudança aqui são empresas que estão no lucro presumido. Aqui eu vou deixar um parênteses nosso aqui, que o lucro presumido aqui foi considerado um benefício fiscal, onde a gente entende que o lucro presumido nada mais é que é uma forma de tributação da renda, né? Mas tudo bem, avaliando isso como se fosse um benefício fiscal, o lucro presumido então vai ter um acréscimo de 10% no nosso coeficiente de presunção. Então, aqui está a listinha de todos, mas vou colocar aqui o principal, que é o quarto aqui da nossa lista, por exemplo, serviços em geral. Antes eu considerava 32% do faturamento que eu tenho sobre serviços como minha base de cálculo para o imposto de renda. Agora, esses 32% sofreu um incremento de 10% e hoje eu vou considerar, então, 35,2% do meu faturamento de serviços em geral como base de cálculo do imposto de renda e contribuição social. Aqui é importante porque existem empresas que têm a faculdade
de seguir pelo lucro real ou lucro presumido. Geralmente a gente faz conta para optar entre um e outro. Então, aqui, lembrando que mudou um pouquinho, vai ter um acréscimo, então, da carga tributária no lucro presumido. Kira, você queria falar alguma coisa? Estou esperando para a notícia boa, porque até agora você falou do aumento da taxa do JCP e também agora nós temos um aumento também no lucro presumido. Espero que venha notícia boa logo. Infelizmente, eu vou deixar com o Dante. É que essa lei complementar que eu trouxe, ela fala sobre redução dos incentivos e benefícios fiscais. Então, eu não vou ter aqui uma parte de redução de alíquota, por exemplo, né? Eu tenho, na verdade, limitar os incentivos e benefícios que existem hoje, né? Justamente considerando essa lei orçamentária anual. Então, aqui a listinha eu não queria passar um a um, mas passei pelo caso mais que a gente mais vê, mais corriqueiro, que é serviços, para justamente lembrar aqui os contribuintes de que, puxa, se eu consigo optar lucro real, lucro presumido, faz conta de novo, provavelmente o lucro presumido ainda seja a melhor opção, porque o ajuste ele não é tão relevante assim, mas ainda assim gera um acréscimo na carga tributária do contribuinte. É importante a gente avaliar aqui, tá bom? E aqui estão todos, tá, gente? Tá listado bonitinho para quanto que vai cada coeficiente de presunção. Isso aqui não é alíquota de IRCS, é coeficiente de presunção. A partir do momento que eu apliquei este coeficiente sobre faturamento de determinada atividade, aí sim eu aplico a alíquota de 34%, né, combinado, IR 15 mais 10 de adicional, e 9% CCLL, sobre a minha base de cálculo. Só lembrando que isso não se confunde com a alíquota de imposto. Tá bom? Vamos lá. Outros incentivos aqui que também podem ser impactados, né? Da indústria química, créditos presumidos de IPI especificados, tem que ver certinho um a um quais são. Os presumidos de PIS/COFINS também especificados, né? Tem bastante empresa mesmo que tem bastante crédito presumido. As alíquotas zeros de PIS e COFINS, desses artigos 1º e 2º da 10.925. Apesar de eu ter encerrado aqui os slides, eu queria ainda comentar alguns pontos sobre essa lei complementar, né? Então, benefícios e incentivos que não estão impactados por essa redução, tá? Eu vou trazer 3, mas existe um elenco taxativo sobre esses benefícios. Primeiro, imunidades constitucionais. Elas não vão ser nunca alcançadas por essa lei complementar e essas reduções, tá bom? Então, se eu tenho uma imunidade constitucional prevista, eu não preciso me preocupar de que eu vou perder aquela imunidade. Os benefícios concedidos para empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus e áreas de livre comércio, também é um item do rol taxativo. E as alíquotas zeros concedidas a produtos que compõem Cesta Básica Nacional dos Alimentos, do anexo 1. Da lei complementar aqui 214 de 2025, 214 de 2025, desculpa. Coloquei 3 porque, como a lista ela é um pouco extensa, trouxe 3 também principais que aparecem mais nas empresas. Mas é importante também avaliar que nem aquele crédito presumido de IPI, crédito presumido de PIS/COFINS, se a sua empresa está realmente elencada para essa redução ou não, tá bom? Tem umas questões específicas ali também. Uma questão importante sobre a redução, né? Então, a concessão, ampliação, prorrogação de qualquer incentivo e benefício, ela vai estar sempre limitada a 2% do PIB. Ela não pode ultrapassar esse limite. Então, apesar de eu ter o direito a uma concessão de benefício, a uma ampliação, a uma prorrogação, tem esse teto. Ele não pode ultrapassar. Outra coisa é que existe o prazo máximo de 5 anos para a vigência dessa concessão, para prorrogação, para ampliação, de 5 anos e casos específicos, né, de investimentos de longo prazo, que a gente consegue avaliar sobre um período superior a esses 5 anos, tá bom?
Outros itens que também não estão aqui na nossa apresentação, mas é importante colocar aqui. Para as instituições financeiras, então a gente tem um aumento da CSLL, que vai de 12% até 2027 e 15% a partir de 2028. Então, isso aqui vai para instituição de pagamento, mercado de balcão, bolsa de valores, entidade de liquidação e qualquer outra que tenha a ser considerado como uma instituição financeira pelo Conselho Monetário Nacional, tá bom? Hoje, a alíquota dessas instituições é de 9%. O que mais que eu acho que é importante também colocar aqui? BETs também passa, então, a ter essa majoração dos 12% para 13% agora em 2026, 14% em 2027, 15% em 2028. Sobre essa legislação, temos a regulamentação via IN 2305, que foi publicada no finalzinho de 2025. Lá ela vai trazer que a redução para imposto de renda e imposto de importação, elas já começam a valer para o 1º de janeiro de 2026, e os demais tributos, a vigência é a partir de 1º de abril de 2026. Tá bom? Então, assim, queria trazer rapidamente essa lei complementar, como ela foi no finalzinho ali de 2025, ela foi depois dos dividendos ainda. Achei importante trazer para a gente ter em mente, porque, assim, estamos já 14 de abril, dando um exemplo, empresas que optam e fazem essa conta entre lucro real e lucro presumido, a definição de qual regime de tributação eu vou seguir é feita via DARF, o código que eu uso no recolhimento do tributo. E isso vai acontecer muito em breve, né? Então, é importante que a gente já faça essas avaliações, para que, se eu sou uma dessas empresas que eu consigo optar, que eu já faça essa avaliação e para seguir considerando essas alterações. Passei aqui pelo tema da lei complementar e queria deixar o tempo maior mesmo para o Dante aprofundar aqui na reforma tributária. Pode falar, isso. Eu tinha algumas perguntas para você ainda, Pia. Por exemplo, você pode citar, porque você citou a lei do imposto de renda sobre dividendos, e aí você pode comentar um pouco das estratégias que foram utilizadas pelas empresas para tentar evitar isso? Vamos, esse daí também, ao apagar das luzes, a gente teve muita correria lá no final de dezembro, né? Então, em relação à distribuição dos dividendos, para a gente conseguir estar dentro da isenção, não pagar o imposto de renda fonte de 10%, muitas empresas seguiram com a deliberação dentro do ano de 2025 para poder fazer essa distribuição. Muitas das estratégias foram fazer um balanço intercalar para novembro, outubro, onde eu tinha a certeza do valor que eu conseguiria distribuir e deixar autorizado um lucro, condicionado a existência de lucro, para dezembro, para eu conseguir alcançar o ano inteiro de 2025. Por quê? Porque em 2025 ainda não tem um fechamento, né, daquele ano para saber exatamente o valor que eu vou poder distribuir. Pode acontecer alguma outra coisa e muda ali a minha estimativa. Bom, então a gente fez esse balanço intercalar para os meses anteriores e uma autorização para dezembro. Outra coisa que aconteceu no final do ano foi uma decisão de uma ação direta de inconstitucionalidade, pedindo justamente a prorrogação deste prazo de 2025 para que as empresas pudessem fazer essa deliberação em janeiro de 26, porque daí já seria possível avaliar o fechamento de 2025 do ano completo. Então, existe uma decisão judicial favorável aos contribuintes, prorrogando este prazo agora para janeiro de 2026. Aqui, nosso entendimento é que não está na legislação, né, essa previsão, existe risco em relação a este procedimento, mas está também, é uma possibilidade para quem não fez nenhuma deliberação em 2025. Então, para quem não fez nada em 2025, é uma alternativa, né? E ainda quer seguir dentro da isenção pro lucro de 2025, é uma alternativa, porque já estamos em 2026, então poderia fazer uso dessa decisão
que beneficia aqui o contribuinte. E tu pensando aqui na questão do JCP, porque daí teve essa discussão no final do ano de realizar pagamento ou via dividendo ou via JCP, mas se for JCP, você tinha que pagar, acho que, estou tentando lembrar a data, mas até 15 dias depois do final do ano. Então, tipo, teria que estar pagando seu JCP, tipo, hoje e amanhã. Por conta... o que a gente até sugeria para algumas empresas de fazer as contas é que você precisa deliberar, não necessariamente efetuar o pagamento, você precisa deliberar e ter isso daí provisionado, JCP, e também ter os dividendos. O ponto era que a gente combinava JCP e dividendos para otimizar a carga tributária. Então, se enquanto eu preciso de uma dedução na minha base de cálculo do imposto de renda e contribuição social, faz sentido eu fazer pagamento do JCP. Se eu sou uma empresa que eu estou só apurando o prejuízo fiscal, mas tenho ali lucros acumulados, tenho caixa, faz sentido eu fazer apenas pagamento de dividendos, porque eu não preciso dessa dedução. Então, quando a gente combinava JCP e dividendos, era justamente para otimizar ali a carga tributária do contribuinte, para aproveitar essa dedução. A questão dos prazos aqui é que foi realmente desafiadora no final do ano, porque existia muita dúvida sobre a necessidade do pagamento dos dividendos, por exemplo, dentro de 2025, quando o entendimento, principalmente até em relação a perguntas e respostas da Receita Federal, era de que esse pagamento para residentes e até para não residentes, né, no final, no último caso, é que poderia acontecer até 2028. A necessidade, de fato, é a deliberação e determinação do quanto seria pago daquela base de cálculo, né, em relação ao ano de 2025. Isso tudo das outras questões que a gente falou. Legal. E o 2025 foi o primeiro ano daquela... do Pillar 2, do adicional, da contribuição social. Isso, você pode nos falar um pouco sobre isso, o impacto disso? Porque, e também o base de cálculo disso é diferente do outras bases de cálculo de lucro. Então, imagino que deu bastante trabalho isso também. Aqui, a gente está falando já de um fiscal year mandatório. Então, 2025 já é mandatório, não é eletivo, não é opcional. Então, todo mundo que foi sujeito à regra de Pilar 2 durante o ano de 2025 precisa seguir com as regras do Pilar 2. O que seria uma empresa elegível ao Pilar 2? São multinacionais que, grupo, possuam um faturamento no ano anterior de 750 milhões de euros. Então, se esse grupo tem essa característica, ele já é elegível, então, às regras do Pilar 2 aqui no Brasil. O que é importante? Existe sim a figura do Safe Harbor, que já te coloca numa situação de falar assim, eu não tenho adicional no CCL. Basicamente, existem 3 formas de se calcular o Safe Harbor, onde eu verifico se um deles, por exemplo, a alíquota efetiva aqui no Brasil, ela é de pelo menos 15%. E essa alíquota efetiva não é a mesma coisa que a alíquota efetiva que a gente faz nas notas da DF, né? Onde a gente pega o lucro fiscal, as ações permanentes e avalia a diferida e corrente e avalia qual que é a alíquota efetiva. Aquilo é um norte, mas dificilmente a gente vai ficar idêntico à alíquota efetiva que a gente tem no imposto de renda. Por quê? O cálculo GloBE, que é onde eu calculo o adicional da CSLL, ele é feito com base nas regras modelo. As regras modelo da OCDE, a nossa legislação local, ela é muito próxima às regras modelo, mas ela não é idêntica porque nós temos algumas particularidades da tributação local. Então, muitas coisas que eu faço muito particular aqui na minha tributação Brasil, elas não são aceitas e abraçadas pelas regras modelo. Daí porque eu tenho uma discrepância entre o lucro real que eu calculo e o cálculo GloBE, e o lucro GloBE. Para daí eu conseguir avaliar se no lucro GloBE eu tenho uma alíquota efetiva de pelo menos 15%. Então, isso daqui é importante as empresas fazerem, ainda que estejam dentro do Safe Harbor ou não. Estando dentro do Safe Harbor, eu preciso demonstrar. Então, eu preciso elaborar esses cálculos
estar em compliance. Se eu não estiver dentro do Safe Harbor, então eu elaboro o cálculo Globo. E se eu precisar ter algum adicional de CCLL, esse adicional precisa estar provisionado, então, 31/12/25, porque é um valor que eu vou precisar recolher. Então, é importante a gente parar, se eu sou elegível, parar e elaborar esse cálculo, essa avaliação, para entender onde eu estou e cumprir com todo esse compliance que a legislação exige. Legal. E teve um evento na passagem do ano que eu fiquei meio assustado, porque tem aqueles requerimentos das obrigações auxiliares de preço de transferência, e tinha um caso que a empresa tinha os cálculos feitos, tinha aquela, acho que o local file que tinha que entregar até final do ano. Tinha uma empresa que, obviamente, final de ano, a pessoa de férias, e não estava muito preocupada sobre essa filing. E aí, nessa discussão do próprio 31, estava sendo discutido se não fosse feito o local filing, o potencial multa era a percentagem da receita do grupo global. Ou seja, isso me chama muita atenção em termos da relevância daqueles arquivamentos do transfer pricing, porque as multas são enormes. Pode até ser que o efeito do transfer pricing por si não é tão relevante, mas se você não faz os arquivamentos nos dias certos, você tem multa. Pode ser... Mas você sabe, Kira, que existem, assim, você falou de um cliente que ficou ali e tal de férias, mas eu já me deparei também em conversas com algumas administrações que não sabiam da exigência de local file e fizeram uma ECF, mas não entregaram o local file. Falei assim, local file. Aí eu falei assim, pois é, gente, então assim, mudou a regra do TP, mudou, e ela vai exigir muito mais das empresas, porque voltei? Isso, voltou agora. Voltou. Voltei? Isso, voltou. Você estava falando que exigia muito mais. Isso. Porque agora o compliance não é mais só a ECF. Agora eu preciso elaborar o estudo, avaliar quem são os comparáveis, quais são os intervalos que cada operação controlada está sujeita, fazer a segregação do P&L, para eu saber qual é a margem que de fato eu pratiquei. Então, tudo isso tem que ser pauta de um estudo, avaliar se tem ou não um ajuste. Se tiver um ajuste, ele tem que estar na minha ECD. Aí eu vou ter os registros na minha ECF. E, por fim, eu preciso arquivar o local file, se eu não tiver sujeito ainda ao master file. Mas, então, tudo isso precisa ser feito. Antes, na 9430, bastava a elaboração de uma planilha com cálculo entre preço parâmetro e preço praticado e colocar isso em ECF. Né? Então, era muito mais simples. Então, é importante que as empresas vejam que se tornou mais complexo, se tornou mais volumoso o trabalho, e é o que você falou, as multas, elas são relevantes, elas precisam ser consideradas aqui na administração justamente para evitar essas penalidades, né? E estar em compliance aqui com o fisco. Então, e os prazos, né? Então, todo final do ano subsequente, eu tenho entrega de local file. Nossa, legal. E tem algum outro comentário? Você quer chamar a atenção? Alguma outra área aqui? A área que eu chamo a atenção é justamente puxando já o Dante, é reforma tributária, porque em janeiro de 26, o grande desafio de muita empresa é emissão de nota, é estar em compliance com a reforma tributária. Então, eu acho que esse é o tema do momento também, né? O grande desafio aqui para os contribuintes. Tenho certeza. Legal, Bia. Muito obrigado. Acho que com isso vamos plantar para o tema do momento, que é a reforma tributária, e vamos falar com o Dante. Está conosco? Obrigada. Estou aqui. Legal. Obrigado, Kirian. Obrigado, Bia. E talvez, Bia, está vindo várias perguntas. Talvez, se quiser também olhar as perguntas, e talvez depois a gente volta para ver se quiser responder algumas perguntas ao vivo. Desculpa, Dante. Imagina, que é isso. Bem, eu ouvi aqui atentamente e algumas observações que você falou assim, eu quero saber quando é que vem as boas notícias, né? Isso, exatamente. O ano que passou, de fato, que é um ponto aqui importante,
nós tivemos um aumento de carga tributária importante no nosso sistema atual, né? Então, aqui, fala, bom, quais são as boas notícias, né? Aqui o importante é nós nos atentarmos para as novidades, para o aumento de carga tributária e como isso vai impactar os nossos negócios, né? Evidentemente que vai impactar direta ou indiretamente o produto final, óbvio, né? Então, como é que nós vamos estar atentos e revisar até para confirmar a estrutura atual, a operação atual, enfim. Então, esse aqui eu queria destacar essa sua fala. Um outro ponto que eu gostei muito que a Bia trouxe de fato, nós estamos num turbilhão de mudanças, né? Eu já estou nessa área, né? Eu brinco nessa área artística há muitos anos, né? E, de fato, nós temos uma concentração, um turbilhão de mudanças assim muito grande em várias áreas, né? E aqui a Bia trouxe assim, é mudança, adaptação. É isso mesmo, né? E numa velocidade muito importante. O mundo hoje é extremamente dinâmico, os nossos negócios, enfim, as decisões são muito importantes. Mas o que eu queria trazer, que aqui nós temos alguns minutos, poucos minutos, é claro que reforma tributária, nós poderíamos ficar aqui 20 minutos falando, 30 minutos, ou um mês, né? Mas eu queria trazer para todos aqui uma perspectiva holística. Eu queria trazer, bom, esse mundo de informação, inclusive que nós trouxemos aqui agora, né? Bia, Jéssica, muito bem aqui resumido, mas são muitas informações. Como é que nós podemos sistematizar? Como é que nós podemos olhar para isso de uma forma organizada? Então, a ideia aqui não é dividir tanto os detalhes, mas é dividir, talvez aqui, para pensarmos juntos uma organização. Bom, vamos olhar para a moldura desse quadro, né? Chamado reforma tributária. Primeiro, vamos dividir reforma tributária sobre o consumo, que é exatamente qual que é a base da reforma tributária sobre o consumo? A emenda constitucional 132, né? Depois nós passamos pela Lei Complementar 214 e ontem foi sancionado a Lei Complementar 227. Aqui, ó, que já alterou algumas coisas da 214. Já tem alguns vetos presidenciais em relação ao PLP 108, enfim. Mas só para nós trazermos aqui, bom, o que nós precisamos olhar em relação à reforma tributária sobre o consumo? 3 principais pilares. Emenda Constitucional 132, Lei Complementar 214 e ontem, importante leitura a todos, claro, a Lei Complementar 227, ok? E aqui nós vamos caminhar por esse trajeto. Nós não vamos caminhar pela outra reforma, a Bia trouxe aqui muitos elementos importantes, que é a reforma sobre a renda, vamos chamar a reforma sobre a renda, que é a isenção para aqueles que ganham até 5 mil, a tributação de dividendos, ou seja, nós vamos separar os mundos. Agora nós vamos caminhar só para a reforma sobre o consumo, que é essa fundamentação de legislação que nós passamos, ok? Então, veja, dito isso, eu queria dividir a reforma sobre o consumo, e aqui, só por uma questão didática, em 4 grandes momentos, tá bom? O primeiro grande momento foi aquilo que nós vivemos até 31 de dezembro de 25. Qual que é esse grande momento? É um momento de entendimento, de diagnóstico, de percepção. Vejam, por que é importante? Porque nós estamos, todos nós aqui, né, estamos vivendo um sistema tributário há 60 anos. Nosso Código Tributário Nacional atual é de 1966. Então, nós estamos há 60 anos pensando em um formato, pensando de acordo com um sistema posto. Isso está sendo, nós vamos precisar repensar. O sistema mudou. Então, veja, até 31 de dezembro de 25, ora, o que mudou, de que forma mudou, quando vai mudar. Então, essas avaliações de entendimento, de diagnóstico, de perspectiva futuro, e aqui eu já bati o olho em algumas perguntas aqui, depois eu vou entrar em algumas, mas, então, isso trouxe essa avaliação muito em tese, ok? Então, em tese, nós poderíamos fazer uma série de avaliações com os dados atuais, projetando, né, o que viria, mas sem nenhum reflexo nas demonstrações, sem nenhum reflexo
na carga tributária sem nada, ok? Aí chega em 31 de dezembro de 25. Aqui a Jéssica traz um ponto muito importante, e eu quero que vocês tomem nota aí, que é, bom, se não tem nenhuma mudança, se foi só um entendimento, o que muda em 31 de dezembro de 25? E a Jéssica traz um ponto que é, as demonstrações vão precisar ser afetadas em relação à reforma tributária. Mas não teve nenhuma alteração prática, não teve nenhuma... Eu não paguei mais imposto, menos imposto, tributos não foram alterados, enfim. Entretanto, tudo aquilo que disser respeito à perspectiva futura, a fluxo de caixa, a realização e monetização dos créditos tributários, tudo isso vai precisar ser avaliado em 31 de dezembro de 25. E aqui, Abner, obrigado por sua pergunta, você fala, bom, e se eu não fiz nenhuma análise preditiva nesse momento, isso vai impactar? Veja, para sua carga tributária, nesse momento, não, né? Mas para suas demonstrações financeiras, sim. Porque isso pode mudar, por exemplo, realização de tributo, acelerar ou reduzir a velocidade. Então, esse aqui é um ponto importante. Agora, vamos para a segunda fase dessa avaliação macro, desse voo panorâmico, tá bom? A segunda fase entra agora em 1º de janeiro de 2016. Opa, essa fase aqui, e aqui a Bia trouxe também um ponto, que é, já começamos a ter que emitir as obrigações acessórias pelo novo formato, né? Então, aqui já sai do campo mais etéreo, mais de discussão, de pensamento, de avaliação ainda pouco concreta, a gente já entra com um campo concreto. É claro que em 2025 as empresas todas em tecnologia, todas estavam se preparando para isso, mas a partir de 1º de janeiro, eu sei da data do dia 5, enfim, toda aquela alteração de final de ano, mas, em termos gerais, a partir de 1º de janeiro de 26, por causa da Lei Complementar 214, as empresas precisam estar adaptadas ao novo formato de obrigação acessória, ok? Especialmente nota fiscal aqui. Não vou entrar na tecnicidade, nem nas minúcias disso, são muitas coisas, temos um tempo aqui curto, mas o que é importante nós acompanharmos agora? O importante agora é estarmos aptos a emitirmos os documentos fiscais durante o ano de 26, de acordo com as novas regras, né? E aqui é muito importante porque é o ano de teste, né? Nós teremos alguma mudança da carga tributária, nós teremos e lembra que já passamos 25, agora estamos em 26 agora. E a resposta é não. Os preços não vão alterar, a arrecadação não vai mudar, as empresas não vão precisar ter nada que vá ter um efeito no balanço direto de um aumento ou uma redução de carga tributária em razão dessas alterações. Okay? Por quê? Porque é um ano de teste. O que eu queria chamar a atenção de vocês aqui foi de uma polêmica em relação à penalidade. E aqui abrindo um parênteses dentro dessa segunda fase, tá bom? Então, a primeira fase, pensar sobre. Segunda fase, uma execução sem reflexo. Mas nessa fase de execução sem reflexo, nós tivemos uma discussão muito importante sobre penalidade. E aí foi, bom, eu preciso destacar 01 e 09 de IBS e CBS. Então, eu tenho a obrigação principal e a obrigação acessória, que é, ora, uma coisa é o cumprimento da obrigação acessória nos moldes que a legislação exige. Outra coisa é eu destacar o IBS e CBS sem recolhimento. Vocês lembram que esse sem recolhimento veio em julho do ano passado, né? Porque até no início de toda essa mudança e regulamentação, em 26 haveria o recolhimento de 01 e 09 com o abatimento do PIS/COFINS. O governo entendeu que não havia tempo para se preparar para isso e haveria uma complexidade muito grande. Então, a partir de julho do ano passado, decidiu-se que não vai precisar recolher. Mas quem não vai precisar recolher? Quem cumprisse a obrigação acessória. E aí a grande pergunta foi, bom, e quem não cumprir vai precisar recolher? Como é que vai ser esse recolhimento? Enfim, e aqui nós passamos a ter uma leitura que foi até o final do ano passado, já em meados de dezembro, dizendo o seguinte, bom, quem não destacar o IBS e CBS vai precisar recolher o 01 e 09, mas recolher de que forma, como é que vai ser a compensação, enfim. E aí, no finalzinho do ano, veio um ato conjunto número 1 de 25, né,
para dizer o seguinte, não, ó, vamos lá, é um ano de teste, então, quem não destacar a CBS e a IBS, a princípio teria que recolher o 1%, não vai precisar recolher. E também não estará em curso no descumprimento da obrigação acessória, que aí é uma penalidade para a obrigação acessória. Veja que nós tínhamos uma obrigação principal, 0109, e uma obrigação acessória, que é o não preenchimento e o cumprimento das regras. Esse ato conjunto 1 de 25 veio falar o seguinte, ó, não vai ter a penalidade, nem da obrigação principal, nem da obrigação acessória, ok? Aqui tem todo um regramento depois, se for fiscalizado, o fisco entender, vai ter 60 dias para regularizar, enfim. Depois, avaliem aí internamente em que momento em que a empresa de vocês está passando, para, ó, se eu já cumpri as regras, se eu estou obedecendo, se já está, eu já estou caminhando de acordo com o cronograma do governo, ok. Se eu não estou, avaliem um pouco. Ó, quando que essa penalidade não vai ser exigida? Até o primeiro dia do 4º mês subsequente da publicação do regulamento, do ato conjunto do comitê gestor e tudo mais. Então, há um limite para isso, mas esse limite vai estar dentro do ano de 26. Algumas publicações, a gente tem visto aí, algumas publicações dizendo, não, isso é a partir do 1º de abril. Não, não é. É a partir do primeiro dia do 4º mês subsequente da publicação. Portanto, talvez seja um prazo um pouco mais extenso. Entretanto, esse aqui é um aspecto importante. Então, para essa segunda fase de 26, o que é que tem que se fazer? Olhar para a obrigação acessória, né? E, de fato, cumprir esse requisito aqui fundamental. Um outro ponto para 26, veja, o depara, né? Aquilo que a gente chama que é a parametrização do sistema, ou seja, vocês devem ter ouvido falar do C-Class TRIB, ou seja, a nova classificação diante do novo sistema tributário. Eu vou precisar pegar todas as minhas operações e reclassificar de acordo com o novo padrão. Isso é muito importante porque até 31 de dezembro de 25, né, nós tínhamos toda uma classificação baseada, como eu disse a vocês, em regramentos de 60 anos. Então, tem legislações ali, muitos de nós ali cansamos e temos até de cor algumas posições, algumas tributações, esse entendimento, isso vai mudar. Né? E por que eu estou falando, por que eu coloquei 31 de dezembro de 25? Se essa mudança só vai ocorrer a partir de 1º de janeiro de 27. Porque em 26, é exatamente nesse ano que agora nós estamos iniciando, é onde tudo isso vai precisar ser classificado, reclassificado, feito um depara, ou seja, eu vou ter que pegar o CST da operação, ver ela é tributada ou ela não é tributada, sob o novo regime. Feito isso, bom, se ela é tributada, qual que é a operação? É uma operação de transferência, de venda, de remessa para conceito? Que tipo de operação que é? E aí eu vou classificar qual é a tributação que ela vai ter. Portanto, é fundamental aqui esse ano de reconstrução, construção, enfim, do novo modelo de sistema tributário. Tudo bem? Então, dito isso, nós vamos parar aqui e fechamos a segunda fase nesse nosso voo panorâmico. Lembra que nós estamos olhando de cima, né? Primeira fase, pensar, entender os impactos macros. Segunda fase, operacionalizar. Atender a obrigação acessória, reparametrizar sistema, um ano fundamental. Por que esse ano é fundamental? Porque vamos imaginar, vamos nos transportar para 1º de janeiro de 27, né? 1º de janeiro de 27 é onde se desliga o PIS e COFINS e se liga a CBS. É exatamente nesse formato. PIS e COFINS vai até 31 de dezembro de 26 e CBS começa a partir de 1º de janeiro de 27. Aqui muda tudo. Aqui, de fato, começa a se operar com incidência plena, crédito, não cumulatividade plena de crédito, operações que hoje são, e hoje nós discutimos, por exemplo, o conceito de insumo de PIS e COFINS há 25 anos. Né? Há 25 anos esses temas estão nos tribunais, sejam administrativos, seja judicial, seja nos tribunais superiores. Nós estamos discutindo, tivemos essencialidade e relevância definida há poucos meses, que ainda melhorou muito essa discussão, mas ainda nós temos uma avaliação de cada caso concreto do que é essencial e relevante. Então,
Isso tudo desaparece, né? Amanhã a tributação não vai ser mais sobre a receita como é PIS e COFINS. Portanto, o conceito de receita para tributar a CBS não vai ser importante. Por quê? A CBS vai tributar tudo aquilo que for fornecido de forma onerosa, né? Quais são esses conceitos? Enfim, tudo isso vira a chave em 1º de janeiro de 27. Portanto, é em 26 que esse atendimento às obrigações acessórias, a reparação do sistema e aqui que é importante nós destacarmos isso, guardem isso, vocês que estão nos ouvindo, que agora é hora de pensar se nós vamos confirmar um negócio que nós estamos fazendo há muitos anos e muito bem, muito rentável, muito eficiente, tanto é que as empresas estão aí, né, operando. É o mesmo modelo? Não é? Nós vamos continuar fazendo as mesmas coisas? Nós vamos ter uma redução de carga tributária com a CBS ou um aumento de carga no meu negócio? Eu sou serviço ou eu sou uma indústria, né? Ou seja, esse repensar, lembra aquele repensar da primeira fase? Agora é um repensar concreto. Agora é um repensar que nós vamos ter que tomar uma decisão. Vamos continuar? Vamos mudar? Vamos permanecer onde nós estamos? Vamos fazer as operações da forma com que nós fazemos? Como é que a CBS vai impactar nos meus benefícios que eu dou aos meus funcionários? Não vai impactar? Como é que os acordos coletivos estão estruturados? Enfim, esse ano de 26 é pegar tudo aquilo que vocês pensaram, e pensaram muito bem, se estruturaram, tiveram um entendimento dessa mudança relevante e importante. Qual é a decisão que nós vamos tomar? 26. Percebam que o ano de 26 é um ano que, apesar de não ter uma mudança de carga tributária, apesar de ser um ano de teste, é um ano de decisão, né? Você fala, bom, mas eu não posso tomar essa decisão em 27? Claro que pode. Em 28? Claro que pode, que vão ser os 2 anos que vão ter CBS e PIS e COFINS desaparece. Entretanto, como é que a concorrência vai tomar a decisão? Será que a concorrência não toma a decisão no dia 1º e já começa a operar dia 1º de janeiro de 27? Eu estou perdendo mercado? Eu estou ganhando mercado? Como é que eu estou posicionado? Pessoal, isso é importante. Isso, você fala, mas eu tenho uma experiência de um conhecimento que eu tinha, por exemplo, de um conhecimento que nós tínhamos, e aqui eu só vou pegar um exemplo, em que ICMS incidia sobre a circulação de mercadoria. A IBS não vai ser mais sobre a circulação de mercadoria, vai ser sobre o fornecimento oneroso, da mesma forma que a CBS. E aqui eu já quero pegar um gancho para a quarta fase. Então, a primeiro, pensar abstratamente. O segundo é executar, que é 2026. A terceira, que é o desligar PIS e COFINS e o ligar a CBS. Lembra que nós estamos num voo panorâmico, estamos olhando de cima a reforma. Vamos para a quarta fase, que eu reputo a fase mais difícil. Mas nós chegaremos lá, né? Quem viver verá, nós chegaremos lá já com um aprendizado muito grande. Por que eu reputo a fase mais difícil? Porque nós teremos, em 29, 2 sistemas tributários, o antigo e o atual, convivendo no mesmo momento, aplicando as regras sobre uma mesma operação. Por exemplo, em 29 começa a IBS, né? Ou seja, não desliga o ICMS e começa o IBS. O que quer dizer? Veja, a regra de transição que trouxe foi 90-10, 90 o ICMS, 10 o IBS, 80-20, 70-30, 60-40, para que em 33 desligue o sistema tributário atual e prevaleça o sistema tributário futuro, que nós estamos chamando de futuro, né, que é o que é o novo sistema. Percebam, e aqui, qual que é o ponto? O ponto é que a dificuldade é que nós vamos ter, por exemplo, uma operação hoje, eu vou dar um exemplo só, eu sei que o tempo está correndo, que eu vou dar uma acelerada aqui, temos alguns temas ainda. Veja, um ponto importante aqui é antecipação. Hoje, se uma empresa antecipa um valor, né, para uma produção, enfim, futura, é apenas uma antecipação de valor. Eu não tenho uma incidência de ICMS sobre isso. No IBS, eu terei incidência de IBS na antecipação financeira. Então, veja, percebam que eu vou ter uma operação que para ICMS não vai incidir 90%, mas vai incidir sobre 10% em 2029. Eu sei que falar, dar exemplo, é mais fácil,
mas vai ser mais difícil operacionalizar isso. Vamos colocar isso num sistema, vamos colocar isso para rodar, enfim. Mas é como eu disse, vamos olhar a reforma por partes, porque senão é muita informação. E essas questões agora não temos que tomar decisão agora, né? Todos nós aqui temos que entender o processo, olhar para a CBS agora, que vai ser em 27, para nós aprendermos aqui o sistema. O que é que eu não estou trazendo aqui, mas são fatos importantes que entram em 1º de janeiro de 27, talvez de forma paulatina, né? Mas previstos que é o split payment, é a forma de recolhimento de tributo que muda completamente, né? O split payment vai, e aqui vocês também já estão familiarizados com essa expressão, que é eu vou vender 200, mas eu vou receber 190. 10 já vai para o governo direto, né? E isso vai demandar a apuração assistida. A apuração assistida, ela vai ser, eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de fazer na declaração de pessoa física aquela que o governo já mandou pré-preenchida. A apuração assistida vai caminhar por aí, ou seja, as empresas vão receber as operações e os tributos correspondentes às operações que praticaram naquele mês, né? Para quê? Para que se faça um balanço. O que já foi recolhido pelo split payment, o que não foi recolhido para se recolher. Então, aqui, no começo, houve uma discussão muito grande, eu compro a prazo, vendo a prazo. Essas operações não vão ser tão impactadas quanto aquelas operações à vista, né? Hoje, operações à vista, você tem aí, para recolher o tributo, você faz a apuração no mês, recolhe o tributo 10º, 15º, 20º dia do mês subsequente. Agora não. As operações à vista, com o split payment, a partir de 1º de janeiro de 27, vamos ver como é que vai se dar a implementação, né? Já disseram que não vai ser de uma vez só, o split payment vai ser por segmento, enfim, mas isso vai impactar no fluxo de caixa, por exemplo, das empresas, né? Enfim, poderíamos entrar em outros assuntos, mas eu quero caminhar, e aqui já estou preocupado com o tempo, mas vamos caminhar por algum outro assunto que vai ser muito importante. O que está acontecendo? Então, vimos, primeira fase, o pensar da mudança, segunda fase, 26, uma atuação específica com poder de decisão em relação às mudanças, vai mudar, não vai mudar, vamos continuar fazendo. A terceira fase é 27, com o CBS ligando e desligando o PIS/COFINS, e a quarta fase é a mudança do ICMS para o IBS, de 29 até 32, fim de 32, e início de 33, a nova fase. Agora, veja, o que está acontecendo no meio desse caminho todo? Por exemplo, uma mudança importante aqui. O Estado de São Paulo, paralelamente a tudo isso, diz o seguinte, espera um pouquinho, eu preciso me preparar para a mudança. Então, o que eu vou fazer? E agora começou em 1º de janeiro de 26, o Estado de São Paulo tirou 130 NCMs da substituição tributária. Peraí, isso não tem a ver... a reforma, eu não vou ficar muito preocupado com a reforma tributária, porque ela não muda a minha carga tributária em 26, mas se eu tenho uma operação que tenha ICMS-ST, ou eu comprando de uma indústria, eu sendo indústria vendendo, veja, eu preciso redefinir o meu parâmetro, o meu preço, tudo isso está mudando. Por quê? O Estado de São Paulo levantou a mão e falou, eu preciso estar pronto para quando vier a IBS. E o sistema de substituição tributária não vai funcionar. Eu não consigo prever o que vai acontecer em termos de arrecadação e tudo mais com o sistema, com a substituição tributária, né? Então, aqui, nesse momento, o que saiu do ST? Esses 130 NCMs, fundamentalmente, foram medicamentos, bebidas, autopeças, alguns itens, indústria alimentícia e construção civil. Agora, dia 1º, que passou já essas operações são sem ICMS-ST. A indústria que vendia não vende, a revenda, né, o distribuidor, enfim, que comprava com ST e não tinha ICMS na saída, porque já tinha recolhido pela indústria, vai passar a ter operação, vai passar a tributar, a apurar imposto e assim por diante. Em abril, tem uma outra leva, perfume, higiene pessoal e outros produtos que... Veja, olha que coisa. Não há uma alteração direta na reforma tributária. Porque, estou ouvindo falar que em 26 não muda a carga, mas e os efeitos colaterais relacionados a isso, né? Então, enfim, eu sei que passei muito rápido por alguns assuntos, mas eu
eu quis dar a todos nós porque é muita informação, né? Se a gente for para detalhar, a gente vai levar a lupa focado numa particularidade. Eu quis trazer para vocês aqui, se nós pegássemos um avião e olhássemos para a reforma tributária, né? Então, emenda constitucional, 132, 214, 227. Essa base, primeira fase que já passou, pensar, análises macros, não tem nenhuma alteração, trazendo o ponto da Jéssica de novo, demonstrações financeiras, fechamento, eu preciso colocar o que afeta no futuro a reforma tributária, né? Depois, 26, fundamental, um ano de decisão, um ano de ação de mudanças de obrigações acessórias, atendimento de regra, reparametrização e estabelecer, o meu negócio continua da mesma forma ou muda. Ou, fizemos alguns trabalhos interessantes, falaram assim, você não tem que mudar em 27, você tem que mudar em 30, em 31, né? E aqui, pegando de novo a pergunta do Abner, eu vi poucas, eu só vi ali no início que eu estava vendo. Enfim, isso. Eu quero entrar no outro tema, e aqui, antes de entrar aqui na questão das decisões judiciais, eu queria trazer uma novidade, talvez, aqui, para o fechamento, que eu não quero focar na legislação, eu não quero focar no que mudou, eu quero focar nas decisões judiciais, que no Brasil são determinantes. Mas, Kyrian, passo para você, faço algum comentário ou sigo? Não, pode continuar. Acho que já deixou o pessoal assustado sobre o ano 2026, mas quem sabe que tem alguma notícia boa nas próximas. Gostei da sua frase. Bom, mas vamos lá. Veja, o que é que nós estamos vendo em relação às decisões judiciais? E aqui, Amanda, você fez uma pergunta muito boa, que normalmente a gente tem muita divergência, né, no fechamento entre jurídico, contabilidade, auditoria. Bom, como é que nós vamos olhar para as contingências, o que está no balanço ali de temas relacionados às decisões judiciais aqui? Pode ser administrativa ou judicial, mas judicial normalmente em última instância e tudo mais. Eu quero trazer para vocês alguns temas só para vocês entenderem a relevância do que pode estar no balanço ou deve ser baixado. Vamos pegar o DIFAL, lembra o diferencial de alíquota, né? Nós tivemos essa decisão lá atrás sobre a validade da cobrança. Eu não vou entrar aqui no tema, senão a gente vai tomar muito tempo, mas para aqueles que são mais familiarizados, havia uma discussão sobre a anterioridade. Se era de 90 dias, se era anual. Se fosse só anual, o DIFAL só seria cobrado a partir de 1º de janeiro de 23, ou ele seria cobrado a partir de abril de 22. Bem, a decisão final foi... O STF disse no tema 1266, diz o seguinte, só se aplica a anterioridade nonagesimal, ou seja, a lei só precisa observar 90 dias para ter a sua eficácia, né? E aí você fala, bom, então tudo bem, o que eu não recolhi de abril de 22 a dezembro de 23, porque a partir a dezembro de 22, porque a partir de 1º de janeiro de 23 todo mundo já recolheu, enfim, já era norma, mas e esse período? E nós tínhamos clientes, tínhamos empresas e conhecíamos assuntos e discutimos com outros contribuintes, que bom, eu não recolhi, mas eu tenho isso em balanço. O que eu faço? Recolho, eu baixo, tal? Olhem que interessante. E aqui que eu quero chamar a atenção para vocês, fiquem agora com o tema de modulação dos efeitos das decisões. É uma particularidade dentro da decisão dos tribunais superiores que são definitivas. Mas olha que curioso no DIFAL, pessoal. Veio uma modulação dizendo o seguinte, que quem entrou com uma ação judicial para questionar e até o dia 29 de novembro de 2023 e não recolheu o DIFAL, não precisa mais pagar. Por quê? Porque a partir dia 29 de 11 de 23 foi o início da decisão do DIFAL e toda a sua repercussão. Por quê? Porque existia ali uma informação de que os tribunais, e não era uma certeza jurídica, mas se caminhava para um racional de que só seria a partir de 23. Então, o que os ministros decidiram? Falaram, não, peraí, a gente não pode dar uma insegurança jurídica. Então, quem entrou com a ação até 29 de novembro de 23, no ano seguinte, e não pagou de abril de 22 a dezembro de 22, não precisa mais pagar. Olha como o efeito de uma modulação vai ser importante. Existem empresas que tinham isso no passivo, pago ou não pago.
essa modulação vai fazer com que esse valor, dentro dessa perspectiva, vai poder ser baixado e não recolhido, baseado numa modulação de efeitos de uma decisão que dizia que você tem que recolher a partir de abril de 22. Vejam vocês. Um outro tema que eu quero trazer é sobre coisa julgada, né? A coisa julgada, eu tenho uma decisão, pessoal, decidiu, transitou em julgado, acabou, faz 10 anos que eu tenho essa decisão. Então eu ganhei o assunto. Então, até vir uma decisão do Supremo que diz o seguinte: se posterior à sua decisão, transitada em julgada definitiva pelos tribunais superiores, mas interpartes, é só você e o fisco, né? Vier uma decisão em controle concentrado, uma ação direta de inconstitucionalidade, ou seja, quando vai ser erga omnes, vai ser aplicada a todo mundo, e for diferente da decisão que você tem, a sua decisão, a partir dessa nova decisão, ela cai para que essa nova decisão prevaleça. Opa, eu preciso rever coisas que nós tínhamos certeza absoluta da companhia, com decisões transitadas em julgado definitivas. Tem algum tema que foi julgado em ação direta de inconstitucionalidade ou de constitucionalidade que mudou a minha? Se tem, eu vou precisar observar. Se tem, pode ser que tenha alguma coisa a ser reconhecida no balanço. Perceberam? Perceberam como as decisões... Vai lá, querido, por favor. Eu vou te falar, eu não gostei desse negócio do coisa julgada, que quando eu achava que tinha a decisão definitiva e depois veio essa coisa julgada. Exato. Deixa eu trazer aqui mais 2 temas importantes para o fechamento agora de 25, que é assim, multa por obrigação acessória. É o tema 487 do STF. Ele limitou. Nós tínhamos multas muito abusivas em obrigações acessórias, né? Chegava a ser 225, enfim, nós tínhamos alguma... E o STF limitou. Ele falou, quando houver obrigação principal, junto com o infringir a obrigação acessória, limita-se a 60%, podendo chegar a 100%, mas aí é quando a reincidência e tudo mais, vamos colocar a mínima, né? Tem que se limitar a 60% do tributo. E quando não houver tributo ou obrigação principal, está limitado a 20%. Nós sabemos que tem empresas que provisionam, às vezes teve uma multa de ofício, enfim, provisiona-se essa multa. Eu vou ter que olhar com um viés diferente nesse fechamento. É uma decisão do STF sobre as multas em obrigações acessórias, importantíssima para esse fechamento. E, por fim, o reintegra, né? O reintegra é um tema que foi o tema 1108 do STF. É aquela grande discussão. Bom, o reintegra era um programa para que as empresas não exportassem tributos e ele podia ir de 0,1 a 3. E o fisco ficava mexendo com essas alíquotas, né? E o contribuinte veio, não, espera um pouquinho, eu preciso ter uma previsibilidade. Você não pode mexer na alíquota, sair de 3 ou 2 para 0,1, já no mês seguinte eu perco esse crédito que se tinha. E aí o STF decidiu o seguinte, não, a única observação que precisa ser é da anterioridade nonagesimal. Lembra dos 90 dias? Precisa respeitar. Então, se eu saio de 2 para 0,1, eu respeito 90 dias assim por diante. Só que existia uma questão relacionada ao reintegra, que era o adicional de 2%. Né? Eu posso aplicar o adicional? E aqui há uma discussão muito grande sobre esse assunto. Que não, apesar de ter sido pedido de forma subsidiária nessa ação, eu já estou terminando, queria essa última, eu estou olhando aqui para o horário, preocupado com ele. Veja, apesar de ser a última, apesar de ser subsidiário o pedido, e o STF não julgou que era, olha, se pode diminuir a alíquota, então me dá os 2% adicional. Ele não julgou. Entretanto, nós conhecemos várias empresas que caminharam por esse assunto do 2%, só que a razão de decidir da decisão do STF entende o reintegra como um benefício fiscal. E sendo um benefício fiscal, ele é dado de uma forma específica. Eu não posso ter uma amplitude quando é um benefício fiscal. Em outras palavras, apesar de não ter decidido sobre o reintegra adicional, esses 2%, a razão de decidir enfraquece um pouco o entendimento que se tinha. Esse é um tema que, se as empresas tiverem, para o fechamento de 25, vai precisar reavaliar com os advogados. Enfim, eu quis trazer aqui, concluindo, né, o panorama geral da reforma,
Vimos na divisão que nós só tratamos da reforma sobre o consumo, sobre a renda. A Bia trouxe uma série de questões, trazendo um ponto. O que é importante para o fechamento? A Jéssica trouxe um aspecto aqui. Eu preciso divulgar a reforma, preciso, e aqui o Abner comentou, e uma análise preditiva disso, eu preciso fazer para esse fechamento, eu preciso entender o que isso vai afetar meu negócio e colocar. Quais são os temas importantes? 26, a parametrização. 26, por exemplo, o ajuste para quem tem ST desses produtos que eu comentei que saíram do ST. E para 31 de dezembro de 25, as decisões e as modulações das decisões vão afetar as suas demonstrações financeiras? Então é isso, Kirian. Muito obrigado aí de novo pelo convite, muito obrigado a todos aí pelo tempo e passo a palavra para você. Isso, talvez a gente está chegando aqui nos minutos finais, mas eu queria te perguntar se tem alguma mensagem final para quem acabou de escutar todas essas movimentações, todo esse volume de alterações que tem na área fiscal, e qual é a sua mensagem final para os públicos? Tem sim, veja, a mensagem final é muita informação. Vocês puderam ouvir aqui, em 2 horas que nós estamos juntos, a quantidade de temas, assuntos, alterações que estão concentrados. Então, a minha sugestão sistematize, separe os assuntos, vamos tratar da renda, vamos tratar da pessoa física, vamos tratar da empresa, vamos tratar do fechamento, foque nas questões de fechamento, decisões judiciais, efeitos de reforma. Terminei isso, né? Entreguei esse pacote de 31 de dezembro, 26, fundamental. É claro que isso é tudo em paralelo, então eu vou atender parametrização, obrigação acessória, e fundamental aqui, queria pensar o negócio, porque em 27 a chave muda. Então 26 é um ano, e todos aqui não é uma questão da área tributária, contábil, jurídica, aqui é uma questão de negócio. Aqui o C-Level tem que estar envolvido, as vendas, compras, logística, todos vão precisar sentar. Nós estamos confirmando que o nosso negócio opera no novo sistema? Bem, vamos em frente, não mudamos nada. Confirmamos que nós vamos ter aqui um aumento de carga, uma redução? Opa, vamos reavaliar o novo sistema. Então, aqui a mensagem é: divida os temas e ataque de uma forma importante agora em 26. Muito legal. E, Bia, você está conosco com mensagem final? Estou aqui sim. Eu queria agradecer o convite mais uma vez. Eu acho que estamos sempre nesse clima, né, de mudança, de adaptação, de correria. A gente se acostuma com isso, mas eu acho que essa organização, essa antecipação e planejamento que o Dante colocou, até de estabelecer as prioridades, fechamento, depois de 2026, olhar projeções e estratégia, ele é extremamente importante para a gente tomar decisões pensadas, né? Decisões mais assertivas. Então, eu deixaria isso como uma mensagem, principalmente do setor do tributário de uma empresa. Legal, muito obrigado. E acho que como estamos chegando nos minutos finais, e deixa eu só ver as mensagens que temos finais aqui. Quem participou por 1h30 das 2 horas deve receber o certificado de participação. Lembrando que temos evento tudo quarta-feira às 9 horas, então quarta-feira que vem, 9 horas, vamos falar sobre essa evolução digital e evolução de soluções digitais, inclusive nuvem, sistemas. Então, vamos ter o nosso grupo de especialistas de soluções digitais. E, finalmente, chegamos ao ponto mais importante do nosso evento, quando o Joyce vai anunciar o participante vencedor que fez mais perguntas durante o evento. Obrigado, Kirian. Agradecemos a participação de todas e de todos. Hoje, o ganhador do prêmio é o senhor Caio de Moraes, da cidade de Aparecida de Goiânia, em Goiás. Peço que aguarde um contato nosso. Parabéns. Parabéns, Caio. Vamos entrar em contato com você para
para ter feito um número de interações durante o nosso evento. E, de novo, gostaria de agradecer a todas e todos que participaram conosco durante o evento. Espero ver todo mundo na quarta-feira que vem às 9 horas de novo. Marque na sua agenda, coloque no seu link na sua agenda, tudo quarta-feira às 9 horas. E com isso, muito obrigado. E feliz ano novo para quem nos junta pela primeira vez.